Muitos estados dos Estados Unidos irão receber dezenas, talvez milhares de imigrantes da Flórida. Porque, como todos já sabem, a Flórida tem um projeto que já foi aprovado e se tornará lei, que vai fazer valer as leis de imigração nos Estados Unidos que já existem. Não é nenhuma novidade, na sua grande maioria, as leis que a Flórida irá fazer valer. Na verdade, estas leis elas já existem no âmbito do governo federal. Não há nenhuma novidade. Simplesmente é que em outros estados, nos estados democratas, a lei de imigração praticamente ela é ignorada. Não que ela não exista, mas ela é ignorada. Não são leis que são levadas a sério. O imigrante ele é bem recebido, ele é visto com bons olhos, mesmo porque o país precisa da mão de obra. Então, as leis chamadas leis anti-imigrantes que a Flórida colocará para valer a partir da metade de 2023 são leis que já existem, mas que praticamente não são cumpridas de forma nenhuma na grande maioria do resto do país, principalmente estados democratas. Alguns pontos desse terror que irá perseguir ou que muitos imigrantes da Flórida estão tendo são algumas exceções, que muitas delas não foram aprovadas, como a polícia parar uma pessoa dirigindo e a pessoa do carona foi indocumentado e a pessoa que estiver transportando o indocumentado, ela irá responder por crime federal. Isto, ao meu ver, não foi aprovado. Existem vários tipos de pessoas que habitam na Flórida. O recém-chegado e pessoas que já estão estabelecidas naquele local. Gente que já tem casa própria, filho em escola, pessoas que têm empresas montadas, geram emprego, pagam impostos. E a estas pessoas estão o medo maior, porque uma vez que o indivíduo já mora ali há mais de 20 anos, tem sua família, filhos nascidos, estudando, empresas montadas, e ter que encarar uma situação desta, a ponto da noite para o dia ter que armar a barraca e rachar fora, é um terror. O governador Ron DeSantis, que é um excelente governador, independente dessa situação, é claro que ele exagerou quando se trata de lei de imigração. É uma lei mal pensada que irá afetar até mesmo a economia e o turismo do estado. Por quê? Os Estados Unidos têm um problema que muitas nações adorariam ter. Não há pessoas para trabalhar em certas áreas de trabalho. Sobra emprego nos Estados Unidos. Sobra mão de obra nos Estados Unidos. E o nacional, os americanos, não têm interesse de assumir estas posições. Restaurantes, construções, limpeza e tudo mais. E os imigrantes são tolerados porque eles preenchem esta mão de obra e são recebidos de uma forma muito querida. Há um excelente relacionamento entre os americanos e os imigrantes, principalmente aqui no Nordeste dos Estados Unidos. Mas a Flórida, não sei se é porque Ron DeSantis quer mostrar resultado, porque pretende se candidatar, voltando a dizer, é um excelente governador e uma pessoa que os Estados Unidos precisa também como presidente. Ou porque a incompetência de Joe Biden
a incompetência dos democratas, a incompetência do atual governo federal dos Estados Unidos, trouxe um caos sem precedentes à imigração deste país. A ponto que muitos governadores republicanos foram obrigados a tomarem atitudes severas para que os seus estados não se tornassem um campo de homeless, ou seja, um campo de moradores de rua. E o Texas, que faz divisa com o México, seria o mais afetado. A Flórida se sentiu ameaçada com esta invasão de indocumentados, provocado pela incompetência de Biden, e resolveu tomar leis, fazer valer as leis existentes severas e acrescentá-las com alguns pontos a mais, como, por exemplo, fazer com que carteiras de motoristas de outros estados não tenham validade naquele estado, com que pessoas que transportassem imigrantes fossem também culpados e respondessem à justiça, embora esse item me parece que não foi aprovado. Muitas pessoas irão pagar para ver, outras já estão deixando o estado, em direção a estados vizinhos e principalmente aqui no Nordeste dos Estados Unidos. Ron DeSantis, em algum ponto dos próximos meses, poderá ver que tomou uma atitude não correta, porque isto vai afetar as comunidades locais. A Flórida não é um estado rico, é um estado que depende da mão de obra, por ser amplo, por estar crescendo no rumo das construções e por ser um estado turístico. A Flórida é um estado dos Estados Unidos não buscada por americanos jovens, e sim por pessoas já aposentadas, que depois que se aposentam aqui em Nova Jersey, aqui em Nova York e em outros estados, buscam a Flórida para passar a sua terceira idade, uma vez que antes era mais barato, devido ao clima tropical, favorável às pessoas de terceira idade, e enquanto os americanos jovens jamais procuram a Flórida, porque a Flórida não oferece condições de trabalho, salário, produção. Enfim, é um estado mais voltado para o turismo, para as pessoas de terceira idade, que buscam, como eu tinha dito, o clima tropical, e por imigrantes que realmente vêm naquele local como uma excelente opção devido ao trópico. Com a saída em massa de imigrantes da Flórida, os pequenos negócios serão os mais atingidos. E são exatamente os pequenos negócios que geram riquezas às comunidades. Nós temos exemplos até mesmo aqui no Nordeste dos Estados Unidos. Cidades que antes tinham o seu downtown abandonado e com a chegada de imigrantes, abertura de negócios, foi evoluindo, trazendo riqueza e melhoraram ali a urbanização. Um êxodo de imigrantes da Flórida em massa irá afetar a construção, que é uma área que não é buscada pelos americanos, pelo menos na área mais bruta, e é um estado que tem crescido no ramo da construção, a área de turismo, a agricultura, que é hoje o ponto mais preocupante da economia americana, porque não há pessoas para trabalhar na agricultura. É uma área extremamente desprezada, é um trabalho árduo que é preenchida por imigrantes. E a Flórida é um estado que também tem a agricultura como um dos seus principais pontos de economia. E em todas as áreas, sem citar, porque se eu fosse citar aqui qual área que o imigrante não é presente, eu não iria encontrar. Um êxodo em massa dos imigrantes da Flórida vai fazer com que Ron DeSantis, que é um excelente governador, caia na real, que trará um impacto negativo àquele estado que está passando por um momento bom no seu crescimento econômico, principalmente na área de construção. E isto não
cairá bem para a sua gestão. Afinal de contas, você cometer um erro e ter que voltar atrás e pedir sorry, desculpa, eu errei, não é um ato muito agradável para a imagem do político. Com o êxodo de imigrantes da Flórida para outros estados, já podemos ver aqui nas comunidades de Nova Jersey, Nova York, o número maior de pessoas, às vezes placas de carros da Flórida, e isto é um terror para aquelas pessoas que já têm as suas vidas lá. E o outro caos é o caos para o turismo, porque nenhum indocumentado dentro dos Estados Unidos irá querer passar férias na Flórida, uma vez que o estado se fechando nos aeroportos, nas rodovias, contra a imigração ilegal, claro que ninguém irá querer gastar dinheiro na Flórida. Voos, empresas aéreas serão afetadas, o turismo da Disney será afetado, as praias que geram tanto dinheiro serão afetadas, os hotéis estarão afetados. Então, a lei da Flórida, que já existe, é uma lei federal que não funciona em nenhum lugar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que não tem pessoas para preencher a mão de obra. Devido a essa situação, fazem vista grossa, a Flórida quer fazer valer de uma forma que irá trazer problemas para a economia daquele estado. Talvez o governador Ron DeSantis, no seu intuito de mostrar trabalho, ou no seu dever de zelar pelo Sunshine State, não parou para pensar que estes imigrantes ilegais não são somente trabalhadores, a nível pessoas que trabalham para algum lugar, mas sim empresários. Empresários que pagam imposto, que geram emprego e que enriquecem a receita daquele estado com milhões ou talvez bilhões de dólares. E esses empresários que estão lá indocumentados serão obrigados a sair do estado, deixando uma vaga, uma lacuna para a receita da Flórida. Eu penso, particularmente, que em algum ponto o Congresso e o Senado da Flórida irá afrouxar essa situação, irá voltar atrás e cairá na real que a Flórida não é um estado de um alto poder econômico como os estados do Nordeste e com uma evasão, um êxodo enorme de indocumentados, de pessoas que deixarão universidades, fecharão suas empresas, poderá trazer um caos, um buraco para a receita daquele tropical estado que talvez não será buscado sequer para turismo. Eu acho que os imigrantes que estão na Flórida, é difícil dizer pague para ver ou vá embora daí. Não tem como dizer. O futuro não nos pertence. Ninguém tem o poder de prever o futuro. Se essa lei, uma vez que já está aprovada, mas depois que chegar a data de oficialidade, esta lei realmente será colocada por parte dos policiais para valer ou não. É muito complicado. A única certeza absoluta é que isso vai trazer um buraco na receita da Flórida e uma dor de cabeça muito grande para Ron DeSantis, que é um excelente governador, poderá ser também um excelente presidente, caso seja eleito, mas que quando se trata de negócios, arrecadação, a
a sua visão ela não está muito além. A Flórida vai voltar atrás e vai ver que este não é o melhor caminho. Que a imigração existe duas partes: os que trabalham para a economia, os que geram emprego, e aqueles que estão à margem da lei. A este sim, a lei de imigração deve valer. Sucesso aos imigrantes floridianos.